assunto, a maioria das dificuldades passou. Então vá com confiança nesse assunto que vai dar tudo certo. Ó, a gente está falando aqui nesse primeiro momento de um táxi. Esse táxi, ele tem o que a gente chama de bandeirada, tipo a corrida. Quando começa a corrida, não tem uma mulherzinha lá empurrando uma bandeira, que é a mesma coisa. Que é o preço que tu paga para começar a corrida, que no caso aqui é 4,10, de acordo com o anunciado. E cada quilômetro rodado você paga 2,50. Não é que nem uma conta de água, que depois de uma determinada quantidade de água gasta, você começa a pagar mais. É sempre 2,50. Andou 1 quilômetro, 2,50. Mais 1 quilômetro, mais 2,50. E assim vai. Então, o que a gente tem aqui é uma função matemática bem simples. Ela é homogênea, né? Ela é linear. Ela sempre aumenta a mesma quantidade de grana para a mesma quantidade de quilômetros rodados. Isso parece uma coisa simples, mas nem toda matemática, nem toda função é desse jeito. Por sinal, tem muitas funções muito mais complexas que isso, né? Por exemplo, sei lá, o preço, o valor do real, né? O valor do real ele caiu assim, ó, com o tempo. Vai só tender a zero agora, em relação ao dólar, né? O preço do Bitcoin, por exemplo, que a cada ano, sei lá, $10, depois 1.000, depois 10.000 e assim vai. É um crescimento exponencial, a gente fala. E tem fenômenos que nem crescem, né? Eles são simplesmente oscilantes. Ou tem coisas bem conhecidas nossas, tipo a parábola, e tem um vértice. Então é interessante para estudar pontos de máximo ou mínimo. Mas aqui não, aqui é simplesmente um crescimento linear bem simples. Então, como ele é linear, ele é uma linha. Então, sempre que você tiver um fenômeno como esse, que você lê e interpreta, uma questão de interpretação, é uma questão de fazer conta nesse primeiro momento, você sabe que você está falando de uma reta, beleza? E a equação da reta é essa equação, bem, a equação dessa reta vai ser assim, olha só, que tem tudo a ver com o que a gente acabou de ler. Você paga 4,10, P de preço que você vai pagar, 4,10, mais 2,50 vezes x, onde o x é a quantidade de quilômetros. Então, se tu andar 1 quilômetro, tu vai colocar 1 ali no lugar do x. Se tu andar 2, tu vai colocar 2. Assim vai. Então, por exemplo, se tu andar 2, tu vai ficar com 2,50 vezes 2, 5, mais 4,10, 9,10. Ou seja, você vai pagar 9,10 aí nessa corridinha de nada aí, praticamente. Portanto, né, vamos agradecer ao Uber e essas coisas aí, porque o negócio era feio na época que só tinha táxi. Muito bem. Pegou a ideia aqui da funçãozinha, cara? Esqueci. Tá bom. Alguma dúvida aqui ainda? Você só reescreveu até agora. Eu traduzi ali o que estava escrito em português para uma equação, né? Isso não é tão simples. Agora que está feito aqui, ela parece algo óbvio, mas não é tão óbvio. Por exemplo, vamos ver se é óbvio. É muito ruim de descer essa parada, mas vamos ver aqui. É isso aqui, ó. Vamos dar uma lida nesse enunciado 2 aí. Vamos ler juntos. Me acompanha aqui na leitura. A capacidade de uma caixa d'água é de 1.000 litros. Então, inicialmente, ali ela tem 1.000. No instante em que ela estava completamente cheia, o encanador detectou um vazamento de 6 litros, uma perda de 6 litros por hora. Então, passou um tempo T de 1 hora, perdeu 6 litros. Passou mais 1 hora, perdeu mais 6 litros. Bem parecido com a questão do táxi ali, então. Só que aqui não é um táxi, é uma caixa de água. Você saberia descrever aqui a equação que nos dá, olha só, a quantidade de água que resta na caixa, sendo que ela começou com 1.000, certo? Em função do tempo, ou seja, a quantidade aqui de água, eu quero a equação só, né? Que me dá a quantidade de água que ainda está na caixa, depois de um determinado tempo que passou, sendo que inicialmente você tinha 1.000, e você perde a cada hora que passa, ou seja, a cada X, né? Vamos dizer assim, 6 litros. Saberia chegar nessa equação? Pela mesma lógica que a gente chegou na equação aqui do táxi? Seria P igual a Q menos T. Não, não seria isso. A equação do táxi aqui, a gente tem um monte de números e você não citou nenhum número aí na sua equação. Cadê É, o 1.000? Cadê o 6? mas porque, tipo, ele não me deu, tipo.
Deu A tudo? hora exata Tudo ali. que precisa deu. Aqui ele deu hora? Não deu. Ou melhor, aqui ele deu quilômetros. Ele deu quantos quilômetros? Não, não deu. Não estou Mas pedindo a quantidade de água que está na caixa. Estou pedindo a equação que me diz a quantidade de água que está na caixa, entendeu? então seria P igual a 1000 menos 6 Menos 6 x, não é? x. Que vai depender. O x é a quantidade de horas. Então, dependendo da quantidade de horas, tu vai subtrair ali, né? 6 litros, certo? Se você, por exemplo, tiver 10 horas de vazamento ali, vai ser menos 60, certo? Porque 6 vezes 10. 6 vezes o x que é 10. Não é mesmo? Entendeu a ideia? Entendi. Então tá aí, quase o que tu falou, tá vendo? 1000 menos 6. Ele usou outras letras, mas tanto faz, né? Então a ideia é essa, é assim que se constrói uma equação, beleza? É ler o enunciado, interpretar o que está acontecendo, dali já era. Bem, claro, né? Essas situações aqui mais fáceis. Tem situações que você vai ter que construir a equação mediante a um monte de outras informações complexas e vai ter que fazer de outro jeito, não simplesmente traduzindo ali. Vamos dizer assim que a equação está explícita no enunciado, explícita. Você só tem que colocar, você tem que escrever, basicamente. Mas vai ter equações que não estão explícitas, que vai ser dada outras informações não tão diretas. De toda forma, gostei. Você pegou ali rapidinho a ideia. Então aqui ele vai dar um monte de informação. O que eu quero num primeiro momento é que você escreva isso aqui, tá bom? F de x igual a x mais b. Escreva isso no seu caderno aí das nossas aulinhas. Se Tá, você não tem um caderno das nossas aulinhas, é bom para a próxima aula ter, beleza? Então, depois que você copiar essa equação, que vai ser a equação que a gente vai trabalhar nessa aula toda aqui, a equação mais importante da matemática, você me fala que a gente continua. foi. Foi? Beleza. Essa equação é a função afim, é a função que mais aparece aí na nossa vida, aí, como eu falei, é muito importante. Então, muito bem, muito bem, muito bem. Agora, tenho já uma missão para você. A minha aula ela é bem participativa, assim, porque o que que acontece? Se eu ficar simplesmente passando as coisas, você não vai entender, né? Simplesmente, não vai entender. Né? O que acontece é que você não vai entender. Então, o importante é você já entender desde já. Tá bom? O que significa que você vai ter que tentar fazer alguma coisa. Se você não conseguir fazer, não tem problema, eu faço. Mas o importante é que você tente, ok? Então tá aqui o enunciado, dê uma lida nele, e quando você chegar em alguma conclusão, você me fala, tá bom? Vai ser qual o exercício? Exercício 1? Exercícios resolvidos, um, exatamente. Então, sem pressa, faça aí na sua velocidade. O importante é que você me mostre as dúvidas ou que você consegue fazer isso aí sem minha ajuda. Vai Tá. chegar na prova, eu infelizmente não vou estar lá para te dar dicas, né? E o pior problema na prova, você sabe bem, é começar as questões, né? Entender o que tá rolando, por aí vai. Boa sorte aí, qualquer coisa. Bem, não me pergunte nesse primeiro momento, tente fazer. Aí Tá. depois eu ajudo. Quando você fizer a A ou perceber que não sabe de fato fazer a A, daí você me fala.
nesse primeiro momento, eu acho que só fazer a A, né, que é basicamente escrever a equação, é suficiente. Já conseguiu escrever a equação baseado nos dados que o enunciado forneceu? Tentei aqui, só não sei se está certo. Beleza, mas diga aí, se estiver errado, eu te digo e daí você tenta de novo. Se eu coloquei fx Uhum. igual a 200x mais 90y. Não, velho. Onde que tem y na equação que você copiou agora há pouco? Você não copiou f de x igual a x mais b? Esse f de x aqui é o y também. É, É o só, próprio y, entendeu? só que eu acho. Beleza, era essa equação para usar mesmo. F de x igual a x mais b, mas esse f de x é a mesma coisa que o y. F de x, y na matemática é a mesma coisa, entendeu? Então, e outra, o valor de 200 é fixo. Ele não pode estar multiplicado por nenhuma variável, ok? Por exemplo, que nem lá o valor fixo do táxi, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa questão do táxi aqui, e vou te enviar, e daí você pode tentar de novo aí construir a equação. Baseado nessa leitura aqui que já está no teu WhatsApp. Agora sai fácil, né? Agora que você entendeu que é assim que vai ficar, você vai perceber quem é o A e quem é o B. Basicamente, quem você quer colocar ali é o A e o B, certo? Estão explícitos ali no enunciado. Então, beleza? Quando você chegar na equação, me fala. Ah, eu acho que foi. Legal, pode falar então. Vai ser P igual a 200 mais 90x. Perfeito. Aqui ele manda usar Y, mas tudo certo. P ou Y igual a 200 mais 90x. 200 é fixo, o cara cobra isso só para entrar, mesmo se o x for zero, ou seja, se ele só entrar na festa, não trabalhar uma hora inteira que seja, ele cobra 200. E mais 90 a cada x trabalhado. Então, se ele trabalhar uma hora, mais 90. Trabalhou outra hora, mais 180. E assim vai. Beleza? Eu vou responder a B. Depois você vai fazer a C e a D. B. Essa função é uma função afim? Sim, ela é uma função afim. Por quê? Porque ela é uma função homogênea. É um crescimento de valor homogêneo. Quando passa uma hora, mais 90, mais uma hora, mais 90. Não é um crescimento que muda com o tempo, como pode acontecer em um monte de outros fenômenos. Por exemplo, se você está acelerando um carro. Isso é uma questão de física, até por sinal. Lá nas equações do MRUV e tal. Por sinal, se você tiver dificuldade com isso, um dia você traz na aula. A gente marcou matemática, mas você pode trazer o que você quiser. Daí, o que que acontece? Se você está com o carro acelerado, em um primeiro, vamos dizer assim, segundo, o carro anda, sei lá, 2 metros. Se você está segurando o acelerador, no próximo ele vai andar 4 metros, no próximo 6, no próximo 8, ou melhor. É isso mesmo. E assim vai, entendeu? Você está aumentando a quantidade de metros que ele anda por segundo. Isso se chama aceleração. Então, um movimento acelerado, ele não pode ser descrito por uma reta. Então, é uma coisa que acontece o tempo todo aí. E assim vai. Mas aqui, tranquilo. Y igual a 200 mais 90x. E ela é uma função afim, porque o crescimento é homogêneo. A cada hora é mais 90 e nunca muda. C. Bem, você já tem a equação, né? Então, agora você pode usá-la para encontrar o que o problema está pedindo. Sabendo que o x é a quantidade de horas
Então, enquanto quanto ele recebe por 2 horas. Quando você achar esse valor, me fala, beleza? Trezentos e oitenta. Exato. Porque 2 horas trabalhando ali é 90 mais 90, né? Então, com o valor fixo de 200, 90 mais 90 mais 200, 380, perfeito. Agora vem a D. Agora é o contrário. Você tem já a grana, o cara recebeu 515 e quer saber quantas horas ele trabalhou para isso, beleza? Então, no caso aqui, você tem o P da sua equação, né? E quer descobrir o X, ok? Então, vá lá. Dá uma tentada, se não conseguir, eu te ajudo.
Foi Por quanto? 3 horas e meia, 3 horas. Opa, aí sim, gostei. Pessoal se perde um pouco aqui, porque tem que isolar o X, né? Só que isolar o X é a coisa mais necessária que existe na matemática, né? Você não consegue fazer nada se você não isolar o X. Isolar o X é tipo o beabá da matemática, assim, dá para escrever uma redação sem saber sílaba. Na matemática não dá para fazer nada se você não sabe isolar o X. Então, muito bem, você conseguiu aí passar no primeiro teste. Show, fico feliz. Agora a gente pode continuar, então. Uhum. Vamos lá, então, meu querido. Vamos abaixar aqui, ó. Agora, bem, todas as questões que você resolveu, que nós conversamos até agora, estava tudo explícito no enunciado, né? A gente só tinha que dar uma pensadinha ali e traduzir, né, o que estava em português para o matematiquês. Mas nem sempre é assim. Por exemplo, esse enunciado aqui, eu acho que eu vou ter que fazer, depois eu peço uma parecidinha para você. Em uma fábrica, o custo de fabricação de 500 unidades é 2.700, de camisas aí, né? É 2.700. Enquanto o custo de 1.000 unidades vai ser o dobro de 2.700, não, vai ser 3.800. Então, existe um motivo prático para isso. Quando a gente abre uma loja, né, ou uma fábrica, que seja, o que acontece? A gente tem um custo fixo, né? Tipo os custos fixos que já apareceram aqui nas outras questões. Você tem o custo fixo sei lá, de aluguel, de energia, essas paradas aí, tem. Então, se você abrir uma loja para fazer uma camisa, não vai fazer muito sentido, né? Portanto, é disso que eu estou falando aqui, beleza? Temos um custo fixo, e esse custo fixo é o que faz não ser exatamente o dobro ali um do outro. Então, show de bola. Vamos continuando aqui. Sabendo que o custo das camisas é dado em função do número produzido através de C igual a QX mais B, ou seja, uma função afim, de novo, determina os valores de B e de Q, o custo de produção de 800 camisetas. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. O que a gente pode fazer aqui, meu querido? Porque dessa vez não está explícito as coisas. Aqui a gente vai ter que fazer uma continha. Então vamos fazer a continha. Deixa eu pegar aqui para você. Vou pegar aqui. Vou colocar no meu quadro. Depois eu vou te pedir para fazer uma parecida. Muito bem. Então, o que a gente tem que perceber aqui é que duas informações foram dadas. Eu vou chamar durante a resolução essas informações de pontos. 2 pontos foram informados aqui do... Eita. 2 pontos foram informados aqui do nosso probleminha, beleza? Show de bola. Então, os pontos que foram informados estão aqui, ó. O ponto vermelho, vamos dizer assim, onde 500 unidades feitas custaram 2.700 para o cara que estava produzindo, e o ponto azul, onde 1.000 foi 3.800. E a gente sabe que a função que descreve esses 2 pontos, e qualquer outro ponto, qualquer outro custo aqui dessa fábrica, é C igual a QX mais B. Cuidado, né, com as notações, né, meu querido? Porque o C é o C, é o Y, é o F de X, tanto faz aqui, tá ligado? É só tu entender uma coisa. Esse X, ele tá aqui por um motivo. Porque ele indica que esse valor depende de X. Entendeu? Ele indica que o custo depende de X, que no contexto aqui é a quantidade de camisas produzidas. Então é por isso que a gente chama de função de X, ou F de X, normalmente. F de função. Porque depende. Está em função, o valor está em função, ele depende de X. Tá bom. Então C aqui depende de X, mas eu não vou colocar essa notação. Muito bem. Então agora vamos fazer ali as coisas para o custo vermelho, né? Então eu vou escrever a coisa um pouco maior aqui. E igual a QX mais B. E vou substituir aqui o primeiro custo, 2.700,
E aqui eu vou substituir por 500. Beleza? Porque o custo foi 2.700 na produção de X igual a 500 camisas. E aqui na parte de baixo foi 3.800 na produção de X igual a 1.000 camisas. Tá bom? Tá. Tudo bem até aqui? Eu tô entendendo. Então, beleza. Então, eu vou inverter a ordem aqui, porque como a gente sabe bem, a ordem dos fatores não altera o produto e fica um pouquinho mais bonitinho deixar o número na frente. E a gente vai ter que saber o que fazer com essas duas equações agora. Primeiro, você tem que ter uma certeza aqui. Se a gente está querendo encontrar o valor de Q e de B, que é o que pede o enunciado, a gente tem informação suficiente para isso já. Sim. Por quê? Porque a gente tem duas equações, tá bom? Tem duas equações, tu pode encontrar duas incógnitas. Três equações, três incógnitas, e assim vai. Se tu tivesse só uma equação, tipo só essa, não daria para tu encontrar o valor de Q e de B. Tu não teria informação suficiente. Mas a gente tem informação suficiente, porque a gente tem essas duas situações aqui. Então, muito bem. Vou fazer o que aqui? A subtração. Por que eu vou fazer a subtração? Resolver um sistema, que é o que a gente tem aqui, um sistema de duas equações e duas incógnitas, é algo que a gente faz aí bastante, né, o tempo todo, na matemática. E existem vários métodos de fazer a resolução do sistema. Eu poderia, sei lá, substituir o Q e depois encontrar o valor do B, ou eu poderia igualar as equações, tem muitos métodos. Mas o mais direto aqui, nessa situação, é subtrair. Porque se você subtrai, o B já desaparece automaticamente, uma vez que o B é igual aqui nos dois casos. Aí não vai precisar ficar manipulando a equação para isolar nada, mais rápido desse jeito. 3.800 menos 2.700 é 1.100. Igual a 1.000Q menos 500Q. Ah, tem uma letra do lado, dane-se. É como se tu estivesse falando 1.000 queijos menos 500 queijos. Tu fica com 500 queijos, certo? Tanto faz a letra ali. O pessoal se perde muito com letra, então por isso eu falo isso. E B menos B, independente do valor do B, é zero. Então agora você pode, por exemplo, já resolver essa conta. Você já poderia cortar esses zeros aqui, por exemplo. Sim. E fica mais fácil aqui dividir 11 por 5. Muito bem. Eu não gosto de fazer essas contas. Eu gosto de fazer contas mais redondas. Eu sei que 11 é 10 mais 1. E como é todo mundo dividido por 5 aqui, por regra de fração, eu posso fazer a divisão de cada um deles. Quanto que é 10 dividido por 5? É 2, né? Obviamente. E quanto que é 1 dividido por 5? Bem, pela lógica é 0,2. Mas você pode pensar, por exemplo, é 0,2 porque se 10 é 2, então 1, que não tem o 0 ali, é 0,2. Né? Agora, você pode pensar em R$ 1, né? Sendo dividido para 5 pessoas, cada uma fica com 20 centavos. Né? Então, colocar o 20 ou colocar só o 2 aqui, tanto faz. 20 centavos. Oi? Ah, é 20 centavos mesmo. Não, eu confundi com 25. Não. Se fosse 4 pessoas, seria 25, exatamente. Beleza. Então, achamos o que aqui? 2,2. Muito bem. Agora, vamos para a próxima parte da conta. Nós encontramos o que? Temos que encontrar o B agora. Bem, para encontrar o B, veja que se você pegar qualquer uma dessas equações, agora que você sabe o valor do Q, elas te fornecem o valor do B, né? É só você substituir o valor do Q. Né? Você vai substituir aqui por 2,2. Ok? Perfeito. Então agora é só isolar o valor do B aí para mim. Beleza? Você pode isolar o B aí para mim, encontrar o valor dele? Eu preciso ir no banheiro rapidinho. Na volta você me fala qual é o valor do B, beleza? Tá bom.
E aí, meu querido, achou a resposta? Eu acho que a minha resposta deu muito grande. O B, bem, o B é 1.600, meio grande mesmo. 1.600, Tá certo, isso mesmo, confiança, cara. Beleza? 1.600. tá certo? Certíssimo. Deixa eu anotar aqui. B igual a 1.600. Ou seja, é o custo inicial ali. Deve ser o aluguel, a luz, telefone, essas coisas. Certo? Então a equação ficou C igual a 2,2x mais 1.600. Agora vamos entender, né? Isso aqui eu já falei para você, é o custo fixo. Tu não produzir nenhuma camisa, ou seja, zero camisas, se o x for zero, né? Que é a quantidade de camisas. Se tu colocar zero aqui, tu vai ter no mínimo esse custo de 1.600. Que é um custo fixo. Então, tem a ver com coisas que eu já citei. Agora, esse 2,2, qual que é a interpretação dele? Digamos que eu produza uma camisa. Eu vou ter esse 1.600 mais 2,2. Então, o 2,2 é o preço de uma camisa. Sacou? O custo de uma camisa é 2,2 para ser produzida. Então, isso que significa esse número na frente, nesse contexto aqui, tá bom? É a quantidade, é o preço da camisa. Muito bem. Então, é sempre bom você fazer a interpretação para ver se a sua equação faz sentido, né? Não é só jogar coisa na fórmula. Para passar em coisas mais tensas assim, não vai ser só decorar, infelizmente. Você saber tudo que está rolando aí no processo. E se tu entender isso na matemática, tu entende isso em qualquer matéria, entendeu? É um pensamento lógico que vai te ajudar para tudo. Agora, beleza. Vamos para a próxima. Bem, vamos não, né? Você vai. Eu vou deixar aparecendo ali o que você fez. O problema é que a próxima tem uns números um pouco diferentes aqui, então eu vou fazer uma e depois você faz outra. Eu vou fazer a 4. Vai ser o mesmo processo, entendeu? Só que vai ser um pouquinho diferenciado. Por quê? Porque não tem um textão, né, como o outro. Mas eu tenho os pontos. Eu tenho esse ponto aqui, eu tenho esse ponto aqui. Função polinomial do primeiro grau, a gente já sabe que é a função afim. Ou seja, é o y, ou f de x, tanto faz, igual a x mais b. Nós temos essas duas informações, quando x... olha só, né? Ele escreveu desse jeito, né? Então você tem que entender que quando ele escreve desse jeito, ele está escrevendo assim, ó. F de x igual a y. Sacou? Ok. Então, pela lógica, o 3 é o x. E o Uhum. 6, olha só, eu sou meio retardado às vezes. Aqui é y. Então, pela lógica, o x é o 3 e o 6 é o y. Beleza? Sim. Então, tá bom. Beleza? Então, quando aparecer uma anotação dessa, você já sabe que o carinha que está ali dentro do f é o valor do x. Então, na sua equação aqui, nessa, você vai ter que colocar aquele 3 no lugar do x. E o 6 ali é o do y. Então, ele vai no lugar do y pela lógica. De novo, isso parece óbvio quando eu falo, mas às vezes as pessoas perdem tempo nisso. Muito bem. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que encontrar a equação para depois encontrar qual é o valor de quando o x for 10. Então, eu vou achar a equação, depois eu coloco esse 10 na equação e pronto. Muito bem, vamos ver uma mágica muito interessante acontecendo aqui. 6 igual a 3x, né? Ou melhor, desculpa. O x é 3. Então vai ficar 3a, ou A3, tanto faz a ordem. Então eu vou colocar 3a porque é mais bonito. Mas o x que é 3, beleza? Hum. E aqui mais b. Na outra, a mesma parada ali, tá bom? 8 igual a 4a mais b. E agora tu já sabe o que tem que fazer, certo? Subtrair.
Muito bem. 6 menos 8 é 6 menos 8. Tem que ter a ordem das coisas aqui. Se tivesse um sinal ali, se você, sei lá, menos 8 aqui, seria 6 e menos 8. Daí você sabe que menos com menos dá mais. Você teria que fazer uma soma. Tá bom? Então, cuidado com isso. 6 menos 8 dá menos 2. 3A menos 4A dá menos 1A. Então, colocar esse 1 aqui é feio. A gente deixa só menos A. Mas é menos 1. Tá bom? E B menos B, 0. Então, pela lógica, o A é 2. Concorda comigo? Concordo. Oi, Ótimo. Agora eu posso pegar, por exemplo, a como primeira assim? equação. Oi? Eu entendi. Entendeu? Maravilha. Então, Não se tu colocar... entendi. O que que tu Tipo, não entendeu? tá, cadê? Tá, menos 1 lá. Aí, igual a 2. Sim, velho. Menos 2 igual a menos A. Então, A igual a 2, certo? Tá, Não entendeu esse passo? Trocar tá, o sinal aqui? entendi. Beleza. É como se tu tivesse multiplicado por menos um dos dois lados, né? Bem, tem um milhão de formas de pensar isso, né? Mas é basicamente isso. Trocou o sinal, se o menos 2 é menos A, então é porque o A é 2. Então, se o A é 2, a gente vem aqui e coloca 2, e vai ficar com 6 igual a 6 mais B. Então, só de olhar para isso, a gente sabe que o B tem que ser 0, né? O que é que tu soma com o 6 para dar 6? Né? É o 0. Então, se tu passar o 6 para o outro lado, vai ficar 6 menos 6, vai dar 0. Beleza? Então, nessa a gente encontrou a equação. B é 0. Então, vai ficar y igual a 2x mais 0. Claro que é meio besta colocar o 0 aqui, então a gente apaga. Bom, E agora, como a gente quer saber a f de 10, a gente quer saber qual é o valor do y quando x é 10. Então, vai ficar 2 vezes 10, que é 20. Ok? Muito bem, essa é a resposta. Pegou a ideia, velho? Entendeu aqui? acho que sim. Se tiver qualquer dúvida, fala, cara, porque não dá para sair dessa aula sem saber essa matéria. Ela é muito importante e introdutória, tá bom? Alguma dúvida aqui, ó, vamos de novo. Peguei as informações do enunciado e joguei, igual ao problema anterior. Subtraio para encontrar o valor do A. Então, 6 menos 8 menos 2. 3 menos 4 menos 1. Faço a conta que A é igual a 2. Pego esse A e jogo na outra equação. A primeira. Podia jogar na segunda? Podia. Quis jogar na primeira porque é mais fácil. Mas foi a que eu escolhi. Podia ter pegado a outra também. Daí isolei o B, achei que o B é 0. Pronto. Então eu joguei na equação. Oi? Tá, ficou 6 mais B. 6 menos 6. Ah, por causa que 3 vezes Passa pro outro 2 é... lado, né? Entendi. Você tá de fone, cara? Não, É bom pôr o fone, porque nossos áudios se cortam assim. Porque o computador acha que é tu falando, daí eu não escuto direito tu falando. Tem como pôr um fonezinho aí? tem. Beleza. Quando pôr, me fala. Foi. Perfeito. Então, o que vai rolar aqui, né? Encontramos o B, daí jogamos na equação, né? Jogamos nessa, o A e o B, chegou nessa resposta. Depois o problema pede para saber qual é o valor da f de 10, ou seja, qual é o valor da função quando x é 10. Daí jogou ali, deu 20. Beleza? Então tá bom, velho. Essa aqui foi a que eu fiz. Agora você vai fazer uma que é a mesma lógica. Essa lógica é a mesma que a gente utilizou lá na primeira equação das camisas, né? Agora é um pouco mais matemática, não tem toda essa introdução aí. Então eu vou pôr um enunciado e você pode fazer. É bem semelhante, só vai mudar praticamente os números aqui. Eu vou copiar. Beleza. Bem, infelizmente eu não consigo mostrar. Bem, talvez sim, se tu tem um olho bom aí, tu vai conseguir ler aqui o que eu fiz. Mas eu quero que você faça 3, tá bom? E eu vou te mandar no WhatsApp também o que eu acabei de fazer para tu olhar melhor aí, caso precise ir e voltar, etc. Tá tudo aqui.
Bem, eu quero que você tente o máximo possível sem eu dar dicas, tá bom? Assim que a gente aprende. Mas se você empacar em algum momento aqui, só me falar. Mas tenta, dá uma tentadinha. Pensa assim um minutinho e tal. Daí quando você perceber que não tá indo, você me pergunta. Mas olha bem o que eu fiz, porque é praticamente a mesma coisa, só vai mudar os números. Beleza? Então boa sorte aí. Qualquer coisa eu tô aqui. Eu acho que foi. Oh, foi rápido. E aí, quanto é que ficou a tua equação? Calma aí. A minha deu 6. Bem, primeiro ele pede a lei da função aqui. Então, qual que foi a equação que você chegou? A lei da função. Y igual ao quê? A 6? Não, cara, eu quero saber a equação, né? Em vez de ax mais b, que nem aqui, né? Foi 2x. Aqui tinha sido isso, 2,2x mais 1.600. Então, qual que foi a tua equação? Foi y igual ao quê exatamente? Posso mandar foto? Você não chegou numa equação? Como é que você chegou no valor do 6 sem uma equação? Então, vou te mostrar. Pra fazer a foto. Tá bom. Mandou. Não, cara, tá errado. Como é que 6 igual a menos um? Cadê o A? Todas as contas que eu fiz aqui aparece um A, ó. Tem A aqui, Tem um tem o Q aqui. Cadê teu A? Cadê? Tá faltando A, certo? Percebeu, né? Ó, aqui, ó. Compara com a minha. A minha tem um Q que aparece aqui. Tinha um A aqui e daí no de baixo não tem o A. Precisa do A, certo? Aí tu vai fazer uma subtração que vai dar A aqui. Vai ficar A, certo?
Beleza? Então, tente fazer semelhante a mim, espere as mesmas coisas, né? Espere chegar nas mesmas respostas com números diferentes. Não tem como você ter feito a conta em 3 linhas, né? Eu tive muito mais linhas aqui para chegar na resposta, certo? Então, tente fazer dessa forma, beleza? Cuidado aí com o que você chega, hein? Então, beleza. Vai lá. Eu estava pensando aqui, que tal a gente fazer uma pausa e depois, já que eu não vou ter a aluna depois, a gente pode ficar um pouco mais. Pode ser? Tipo uma pausinha de 15 minutos? Aí tu pode dar uma pensada nisso, dar uma refletida, não sei como é que tu tá de tempo depois. Que tal? Pode ser. Show de bola. Então, ó, a gente está saindo aqui 8h05, às 8h20 a gente volta. E daí fica um tempinho a mais depois das 9, beleza? Tá bom. Tá bom, já volto. Vou desligar aqui na real. Vai tentando aí, tu já tem os arquivos. Uhum. Deixa eu mandar um printzão disso aqui, para que tu fique no teu zap também com isso. E se quiser ir trabalhando aí durante esse meio tempo, eu vou dar uma comida que eu não comi nada ainda. Se tu quiser também, faz aí o que você quiser. Já volto. Uhum.
Opa, e aí? Conseguiu fazer a continha? Cara, não, pra ser realista, não. Pô, mas é igual as duas que a gente fez, cara. Igualzinho. Só muda os É números. isso que eu tô achando estranho, que eu não consegui fazer. Ó, Eu acrescentei o A onde estava faltando. fazer aqui, depois você faz uma parecida. A gente sabe que a função é y igual a x mais b. Então, a vermelha ali vai ficar 4 igual a 1a mais b. Falar a mesma coisa que eu falei na outra. Vai ficar menos 2a mais b. Agora a gente tem que subtrair as duas equações. Ah, foi. Não, comecei fazendo isso mesmo. 4 menos 10 é menos 6. 1. Tá, foi aí que eu errei. 1. Como assim? Tu errou 4 menos 10? Não, eu errei nessa parte aí, agora. 1 menos 2. 1 menos 2, como eu havia dito aquela hora, vai ficar 1 menos 2 é 1 mais 2. Porque menos com menos dá mais, certo? Isso, foi isso que eu errei. E b menos b, zero. Menos com menos dá mais, né, velho? Menos com menos dá mais. Calma aí. Então, o A vai ser menos 6 por 3. Então, o A vai ser menos 2. Certo? Alguma dúvida? Sim, Qual dúvida aqui? esse menos um mais menos, esse um menos um, esse 1 um. menos 2. 1 menos Ah, 2. ah, nós temos um sinal invisível. Não Não invisível, é mas invisível? Como assim invisível? Tá tudo aqui, velho. 1 sim. menos 2. 1 Por, menos 2. por que o resultado deu menos dois? Que resultado, velho? A resposta tá 3 aqui. Tu tá dizendo aqui embaixo? Porque esse menos 6 dividido por 3 dá menos 2, né? Passo 3 dividindo, dá menos 2, certo? Entendi. Alguma dúvida? Não. Vamos lá, então. Né? Chegou aqui, é outra conta já. Daí é só passar o 3 dividindo. A gente sabe que 6 dividido por 3 é 2. Mas como tem Uhum. esse sinal de menos aqui, fica menos 2. Entendi. Agora, o... vamos encontrar o B. A gente tem que o B é menos 2. Ou melhor, que o A é menos 2. Então, vem aqui no lugar do A. Como o A está multiplicando 1, vai ficar menos 2 aqui. Esse, esse menos 2 aqui. Ok? Porque aqui é o lugar do A, certo? Então, eu peguei e trouxe para cá. E aí vai ficar 4 igual a menos 2 mais B. Passo menos 2 para o outro lado, vai ficar 6. Beleza? Acredito que está beleza. Calma aí, nossa, era simples assim, eu que não estava Acontece, acontece. Vamos fazer mais uma para tu entendendo. conseguir fazer sozinho do começo ao fim. Bem, vai ser praticamente o mesmo enunciado. Eu Eu acho que é quero só a possível. equação. Eu quero só a equação. Então, vai ser o mesmo enunciado, só vou trocar uns numerozinhos aqui. Eu não sei se vai dar fração, se não vai dar fração, tanto faz. Se der fração, boa sorte com a fração. Eu vou colocar aqui Sou bem, 2 e 4. sou bem leve nessa ação.
Ó, mas esse aqui é o assunto mais inicial da matemática, hein, velho? Tem que correr atrás, hein? Não adianta só dizer que é lerdo, tem que correr atrás. Senão não vai pegar o resto. Porque esse é o primeiro de todos. Depois vem os outros assuntos que são mais difíceis e usam esse como base, entendeu? Ah, daí aqui eu vou colocar. Vamos ver. Vou colocar. Vamos lá. 6 e 10, que seja. Acho que vai dar umas fraçõezinhas aí, mas o caminho é esse. Bem, você fez, mas eu vou te enviar aqui o que eu acabei de fazer também. E daí você pode de novo usar como referência. Você já sabe o que você tem que fazer. Escreve a equação, coloca os pontinhos e por aí vai. Te mandei, tá lá no WhatsApp. Já sabe, faz. Nem que tu faça, nem eu faço ali colorido e tal, para deixar tudo muito claro. Quem é quem, né? E daí é isso, beleza? Uhum. Quando encontrar o A, me fale. A gente sempre encontra o A primeiro, né? Essa resolução de sistema. Eu mandei como que eu fiz aí. Fez meio rápido, hein? Não, eu tô, tipo, Mas que eu quem é tô o com A? dúvida. Você não pode colocar um número solto assim. Eu quero saber quem é o A. Você está me Sim, é que dizendo eu que tô com... menos 6 sobre menos 4 é igual a A? Beleza. Não, não, sim, eu entendi, só que eu tô com meio com dúvida de como que eu vou fazer agora essa subtração. Eu posso botar aí como se fosse 6 menos 4 e colocar um negativo. Você tem que dividir, né? 6 dividido por menos 6 dividido por menos 4 é igual a A, certo? Uhum, Você, falta o A. Você não pode sumir com o sinal de igual assim do nada, entendeu? uhum, Tá certo ali o menos 6 sobre menos 4, só que tu tem que colocar que isso é igual a A. Primeira coisa é essa. Como o menos 4 estava multiplicando, ele foi para o outro lado dividindo. Daí, como eu falei, deu fração. Acontece. Bem, menos e menos em cima fica positivo, né? Porque menos com menos dá mais, certo? E então, se o meu você quiser, resultado pode ser positivo. é positivo, ele Ele é vai, ele positivo. vai ser. Isso. Então, vai ficar positivo, e como é 6 e 4 são pares, você pode dividir por 2, vai ficar 3 meios. Então, A é 3 meios, beleza? Porque 6 dividido por 2 é 3, 4 dividido por 2 é 3. Isso aqui é uma fração equivalente à fração 6 quartos, ou menos 6 sobre menos 4, ok? Eu fazer de outro jeito. Do outro jeito, provavelmente estaria errado. Sim, o que eu pensei agora. Show. Então agora você tem que encontrar o B. Você já tem o valor do A, certo? Agora encontre o B. Pode pegar esse valor e jogar, por exemplo, na primeira equação. No lugar do A, você coloca 3 meios. Daí você encontra o valor do B.
Aqui, uma perguntinha. Quando eu vou multiplicar a fração, tipo, 2 vezes 3 sobre 3 sobre 2, Uhum. vai ser 6 sobre 4? Não. Você multiplica só o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Como não tem o de baixo, você multiplica só o de cima com o de cima. Então vai ficar, no caso, 6 sobre 2. 6 sobre 2. Exatamente. Que dá 3, né? 6 dividido por 2 dá 3. Beleza. Então, quando você chegar na equação, você pode me mandar uma foto de toda a sua conta, feita do começo ao fim. Daí eu digo se está tudo certo, né? Enviou? Sim, mas ainda não estou vendo a equação, né? Eu quero y igual a x mais b, né? Quando você escrever a equação, aí você me manda uma fotinha. Vou te mandar, mas eu acho que é errado. Não tenho certeza. Deu x. Faltou o X, né? E esse 7 ali, de onde? Não tinha achado 6? Corrige aí. Esse 7 é do meu B. Você tinha dito que o b era 6. Ou eu tô errado? Tô errado? Ah, não. Bem, não sei. Você fez a conta aí e o B deu 7? Então, beleza, eu vou anotar aqui. O B deu 7. Eu tinha achado que tinha dado 6, mas provavelmente eu tinha pensado errado.
Mas eu acho que você tá errado também, cara. Vamos ver. Vamos lá, você achou o A 3,5 está certo, então você tinha 10, mas eu posso estar errado também, sei lá, não fiz a conta, quem fez foi tu. 3,5 vezes. Bem, você pode ter usado a outra lá, né? Mas na prática tem que dar a mesma resposta. 4 vezes 3,5 vezes 2 mais D. Certo? Foi isso que você fez a conta, certo? Sim. Foi isso, né? Então, ficou 4 igual a 3 mais D. Passou o 3 para o outro lado, D igual a 1. Porque 7. Ah, porque eu podia ter igualado esse 2. Não. Até aqui eu sei que Cortado. você fez porque você me falou que era 3. Aí você está me dizendo que quando passa o 3 para o outro lado, ele soma com o 4? Não, né? Ele subtrai. Porque ele está positivo aqui, certo? Se ele está positivo de um lado, ele vai subtraindo para o outro. Ok? Então ia ficar 4 menos 3. É 1, não é 7. Ó, não vai dar para a gente continuar nesse assunto, tá? A gente vai ter que voltar lá para matemática básica, infelizmente. Então, você tenta dar uma lida no livro por conta desse assunto, mas hoje, no tempo que resta, e amanhã, a gente vai ter que revisar todas essas partes de Lua X, fração, resolução de sistema, regras principalmente de potência, provavelmente que você não sabe também. Porque isso tudo que eu falei é assunto lá do fundamental. Ou seja, quando você vê uma questão de ensino médio, uma questão de vestibular, eles não vão levar em conta que você não sabe isso. Isso vai ser só um detalhe ali no meio da conta, da interpretação de uma coisa mais complexa de ensino médio, entendeu? É que nem quando você pedem para você escrever uma redação. Eles não vão levar em conta que você não sabe juntar sílabas, por exemplo. Eles levam em conta que você sabe escrever e te pedem lá para falar de um determinado tema. Matemática tem essa mesma estrutura. Então, primeiramente, essa parte básica tem que estar bem fortalecida. Portanto, agora a gente vai treinar isolar X, que é o comecinho. Daí a gente vai escalando no nível de dificuldade das questões. Para só, quando tiver bem, a gente voltar para esse negócio de reta. Não dá para ficar se equivocando nas coisas que não são do assunto de reta, que são dos assuntos anteriores. Entende? Senão vai misturar tudo na tua cabeça. Vamos lá. Bem, eu tenho uma conta aqui para fazer. Depois eu vou te pedir para fazer uma parecida. X mais 3 igual a 5. Bem, esse aqui eu acho que você resolve rápido ainda. Porque tá bem direto, né? E quando eu peço só para fazer a conta, a coisa fica mais clara. Não tem toda aquela interpretação lá ainda do negócio da reta. Achar quem é A e quem é B. Aqui vai dar 2, certo? Passei o mais 3 para o outro lado, virou menos 3. Beleza? Agora é sua vez. Eu vou colocar um número aqui. E agora eu quero saber quem é o X. Beleza? Passa pelo mesmo processo que eu fiz. Quando você chegar na resposta, pode me mandar a foto. Daí a gente sobe de nível. Ah, nossa. Ai, meu Deus, me deu errado. Não é? Calma, Bem, acho que você mandou a calma. foto errada, né? Eu mandei, calma aí. Beleza. Não esquece de. Vamos ver como você fez aqui. Não, tá errado.
Por que que o sinal de 78 mudou? Era menos 78 e do nada ele virou mais 78. Percebeu que eu erro? Não tem por que o 78 mudar de sinal, certo? O 13 mudou certinho, trocou de lado, trocou de sinal. Mas o 78 tem que permanecer o sinal que ele tem, porque ele não mudou de lado. Então, quando você corrigir aí, me manda. Ah, agora sim. Agora curti. Show. Muito bem, então vamos aumentar o nível da dificuldade. Agora a gente pode ter, por exemplo, x em dois lados, assim. Por exemplo, 2x mais 8 igual a 4x mais 10, por exemplo. O que a gente tem que fazer em um caso como esse é isolar o x. Na verdade, passar todo mundo que tem x para um lado e quem não tem para o outro. O 2x já está do lado esquerdo, então, como no problema anterior, né, ele não troca de sinal. 4x vai para o outro lado, menos 4x. O 10 continua ali, sem trocar de sinal. Ah, mas o sinal na frente. Dane-se. A gente não coloca sinal do lado de sinal, né? Fica muito feio. E o 8 vai para o outro lado, menos 8. Beleza. Trocou de lado, trocou de sinal. Se vai, né? Na verdade, trocou de lado, trocou de sinal não é o jeito certo de falar. É trocou de lado, trocou de operação. Entendeu? Então, como o 8 estava somando, ele vai para o outro lado subtraindo. É isso que acontece. Agora, muito bem, tudo certo. Agora vamos lá. 2x menos 4x. É menos 2x. É que nem tu tem R$ 2 menos R$ 4. Tu fica com uma dívida de R$ 2, entendeu? Então, se tu ainda tem alguns problemas de fazer a conta, né, com sinais trocados, assim, ou com letras, pensa em coisas práticas, né? R$ 2 menos R$ 4, tu fica com menos R$ 2. Tá bom? E aqui 10 menos 8 dá 2. 2 positivo, no caso. E eu quero saber o valor de x. E esse menos 2 está multiplicando. Então, se o menos 2 está multiplicando, ele vai para o outro lado trocando de operação. Então, ele vai para o outro lado dividindo. O menos 2 todo. Ah, mas não tem que trocar de sinal? Não, porque troca de operação. Ok? Ele estava multiplicando, foi para o outro lado dividindo. Trocou de operação. 2 dividido por menos 2, bem, a gente sabe que 2 dividido por 2 dá 1. Só que como tem o sinal de menos ali, fica menos 1. Então, o valor do x é menos 1. Ou seja, em outras palavras, o x, que quando você coloca nessa equação colorida aqui em cima e faz ela ser verdadeira, é o menos 1. Se você colocar menos 1 ali, o lado esquerdo vai ser igual ao lado direito. Muito bem, então agora é a sua vez. Vou colocar aqui umas continhas para você fazer. Beleza? Uhum. A princípio vai dar redondinho também, eu acho.
Mandei. Oi? Não escutei. Mandei aí. Mandou? Uhum. Tá bom. Deixa eu ver aqui o que você enviou. Vamos ver, vamos colar aqui. Parece bom, parece bom. Você passou os caras, o outro. Peraí, por que que o 81 ficou negativo? Ele estava positivo e ficou negativo. Mas ele não trocou de lado. Mas o seu também ficou negativo? Não, o meu tá tudo certo, cara. Não, não, na anterior você fez. Não, o menos 78, tá me dizendo dessa aqui? Não, na outra que a gente fez agora, do Cara, quem lado aí. tava do mesmo lado e não trocou de lado, não trocou de sinal. Olha o 10 aqui positivo. Ele não ficou do lado direito e não trocou de sinal. O Você 2x pegou também não 10. trocou de sinal. Sim, mas você pegou 10 Tá, menos 8. menos 8. O 8 era. Estava somando, foi para outro lado subtraindo. Ele troca de sinal. Agora, Não, aqui na tua conta, 81 continua ali, mais 81. Quem troca de sinal é o 27, que vem para cá positivo. Mas, claro, a gente nem precisa colocar. 81 continua positivo. desculpa. Percebeu o teu erro? Foi- Beleza, então tenta começar do zero aqui de novo. Porque se tu só for arrumando sinal, tu vai se enrolar. Beleza? Eu vou até apagar aqui para tu não ficar olhando e se confundindo. Vai ser menos 27 mais 81, né? É, exatamente. O sinalzinho de. Não muda. Quando permanece ali, não muda.
Agora foi. Certinho. Agora sim. Vamos aumentar aqui o nível de dificuldade agora. Vamos resolver um sistema. Por enquanto, sem fração. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um sistema assim. Duas equações, duas incógnitas. Assim a gente consegue chegar na resposta. A gente estava resolvendo sistemas como esse agora há pouco. Dá para resolver de várias formas, como eu citei. Também, se tu puxar da tua memória, tu vai lembrar do professor isolando letra, pegando de uma equação, substituindo na outra. Mas quando tá bonitinho desse jeito aqui, a gente pode simplesmente, ó, por exemplo, somar as equações. Lá no que nós estávamos resolvendo agora há pouco, a gente estava subtraindo, porque lá era mais apropriado subtrair. Aqui você para um segundo, reflete e pensa, aqui, se eu somar, é mais fácil. Por quê? Porque x mais x é 2x. Menos y mais y, olha só, menos mais. Menos uma coisa mais outra coisa dá zero. Então eu nem vou colocar aqui. Que menos y mais y dá zero. E 10 mais 20 é 30. Então, x é 30 dividido por 2, que dá 15. Beleza? Encontramos o x, e agora para encontrar o y a gente faz o quê? A gente pode ir lá na primeira equação, por exemplo. X menos y igual a 10. Primeiro vamos isolar o... Bem, vamos pegar a outra, que eu acho melhor nesse caso. As duas dariam a mesma resposta, mas a gente sempre pega aquela que for mais apropriada. Vamos passar o x para o outro lado primeiro. 20 menos x. O x está somando, vai para o outro lado subtraindo. E como o x é 15, vai ficar 20 menos 15, que vai dar 5. Ok? Pronto. Muito bem. Feito. Agora, vamos para a que você vai fazer. Vai ser bem parecido. 2x menos 2y igual a 20. 2x mais 2y igual a 40. Beleza? Quero que você resolva esse sistema aqui. Ele é bem semelhante com o que eu acabei de pôr aqui para você. Bem semelhante com o que nós estávamos fazendo agora há pouco também. Então, tenho certeza que você consegue, beleza? A dica é fazer a mesma coisa que eu fiz, né? Eu te dou isso de dica. Lembrando, essas dicas que eu te dou são bem pontuais e certeiras. No Enem você não vai ter isso, no vestibular você não vai ter isso, né? Mas, tô te dando a dica aqui. Eu preciso ir no banheiro, velho. Na volta você me manda uma fotinha. Mas você já sabe o que tem que fazer. O passo a passo tá tudo aqui.
Opa, cara, vamos ver aí o que você fez. Ah, você somou, daí você dividiu, daí você jogou, e aí tá errado. Porque você copiou o que eu fiz. Não, você não copiou exatamente o que eu fiz, mas você esqueceu dos dois as coisas ali, porque é 2y igual a 40 menos 2x, certo? Ó, a hora que você faz essa conta aqui, ó, você errou. A primeira tá certa, x igual a 15 mesmo. Só que quando você isola aqui, ó, não é y igual a 40 menos 2x. É 2y igual a 40 menos 2x, certo?
Não vai ser, então, vai ser 4y. 2y. 2y igual a 40 menos 2x. Então, ó, apaga tudo que está depois do valor de x aí nas tuas anotações, que até ali tá certo. Daí refaça ali, tomando cuidado de pegar esses coeficientes ali, os númerozinhos que estão na frente do x e do y. Esse 15 meu vai virar 30? 15 é 15, né? Só que como ele Mas é está multiplicado por 2, porque aparece 2x ali naquela equação, 2 vezes 15, 30, exatamente. isso. É isso. Deixa eu ir. Hum, não. Ah, sim, sim, tá certo. 5. Perfeito. Muito bom. Bem, então eu vou fazer o seguinte: eu vou resolver uma conta de fração aqui para ti. Normalmente eu explico essas coisas com mais detalhes, mas, né, tá acabando a aula, então vamos fazer a coisa aqui meio rápido. Vou deixar uma de tarefa para ti e amanhã você me traga ela feita, beleza? Então, vamos fazer o seguinte: digamos que a gente tenha x sobre 2 mais, não sei, 1/4 igual a 3 sobre 8 mais x, que seja. Beleza. Não dá para resolver essa conta ainda, porque os denominadores são todos diferentes, é um monte de fração. Então, o primeiro passo aqui é que todo mundo fique sobre a mesma fração. Ou melhor, sobre o mesmo número, sobre o mesmo denominador. Para isso, você tem que fazer o mínimo múltiplo comum, ou você tem que pensar um pouco. Bem, o mínimo múltiplo comum é necessário. Um múltiplo embaixo de todo mundo é necessário aqui. Porque a gente só consegue somar frações se os denominadores forem iguais, e a gente só consegue deixar eles iguais se a gente trabalhar com um múltiplo de todo mundo que está na parte de baixo, ou seja, um múltiplo de 2, de 4, de 8 e do 1 que está escondido aqui. Tem um 1 escondido aqui. Sempre que a gente não tem um número embaixo como se fosse 1. Então você pode pensar qual é o primeiro número que aparece na tabuada do 2, do 4, do 8 e do 1. O primeiro é o próprio 8. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. 1 vezes 8, 8. Então é 8. Agora, você poderia fazer o mínimo múltiplo comum para descobrir isso. 1 não entra porque é redundante. Você vai dividindo, lembra disso? Provavelmente você lembra, né? Vai dividindo até não ter mais como dividir, ou seja, quando todo mundo virar 1, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, é 8. Agora a grande questão é o seguinte: o que eu devo multiplicar pelos números que estão no denominador para que dê 8? 2 vezes quanto dá 8? 2 vezes 4, óbvio. 4 vezes quanto dá 8? 2. 8 vezes quanto dá 8? 1. Nem precisava mudar, né? Mas vou pôr aqui. E 1 vezes quanto dá 8? 8. Então vai ficar 4x sobre 8. 2 sobre 8. Eu tenho que multiplicar em cima e embaixo, senão eu mudo a igualdade. É que nem, por exemplo, se tu tiver uma pizza e tu come aqui um pedaço da pizza. Você acabou de comer um meio. Mas você poderia ter cortado essa pizza em 4, ter comido a mesma quantidade e ter comido 2/4. Para isso eu tive que multiplicar por 2 em cima e embaixo, a mesma quantidade de pizza.
Concorda comigo? Só foi cortada de outro jeito, certo? Sim. O que representa isso aqui é a quantidade, né, de fatias. Aqui são 2, só que de uma pizza cortada em 4. Aqui você comeu uma de uma pizza cortada em 2. É a mesma quantidade de pizza, só é escrita de uma forma diferente. Nem escrever teu nome em corrida ou em forma, né? Beleza. Então aqui vai ficar 3/8. E aqui vai ficar 8x sobre 8. Beleza. Agora que tá todo mundo igual, cara, a gente corta e brinca só com os números de cima ali. 4x mais 2 igual a 3 mais 8x. E de novo a mesma história, né? Isola, deixa de um lado quem tem x, do outro lado quem não tem x. 4x permanece, 8x troca de operação, o 3 permanece, o mais 2 troca de operação. Aqui vai ficar com menos 4x, aqui vai ficar menos 1, então x igual a 1/4. Beleza? Passa o 4 dividindo, aquela história toda. Show de bola. Então eu fiz essa, e aqui embaixo vai ficar a tarefa para você me trazer amanhã, que vai ser uma conta bem parecida. 3x sobre 2 mais 8 sobre 16 igual a 1 mais 5 sobre 4. 5x sobre 4. Beleza? Daí, boa sorte aí, cara. Eu vi que você pega rápido a teoria, mas ainda falta algumas coisas na matemática básica. Quando resolvido, a teoria vai sair bem fácil, tenho certeza. Beleza? Não tem muito segredo aqui. Se você pegar essas bases, vai dar tudo certo quando chegar nas matérias mais difíceis, né? Tem bastante coisa difícil aí para estudar para o vestibular. Você quer passar em medicina, vai ter que estudar complexo, vai ter que estudar função trigonométrica, geometria espacial, coisas que envolvem funções mais complexas, mas que sempre vai envolver esse tipo de coisa que a gente está vendo aqui. Isolar X, né? São passos elementares ali quando você vai resolver uma conta mais avançada. Beleza, velho? Beleza. Então tá bom. Então eu vou te enviar tudo que a gente fez aqui e você tem a sua missãozinha aí para próxima aula. Traga essa com as frações feitas. Siga as mesmas lógicas que eu expliquei ali da fração envolvendo o mínimo múltiplo comum. Então tá bom, meu querido. Amanhã, mesmo horário, né? Às 7. Tá bom. Então tá bom. Abraço, valeu!